Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem assassinado a tiros em Abreu e Lima. Rapaz é morto a bala no sol nascente de Águas Compridas. Homem assassinado a tiros no Timbi de Camaragibe. Desconhecidos matam comerciante e ferem cliente a bala no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 15 de abril de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas de ontem para hoje no estado, foram registrados 8 assassinatos, pelo menos até agora, 8 homicídios divididos. Foram 4 crimes que ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.036 homicídios. Dia 1º de janeiro para cá, 1.036 assassinatos foram registrados. Violência no agreste do estado com 4 mulheres assassinadas. Isso mesmo, 4 crimes cujas vítimas foram mulheres. A reportagem é de Eduardo Peixoto. A polícia investiga a semana mais violenta deste ano no município de Garanhuns. 3 mulheres foram assassinadas em 3 dias. Na última terça-feira, uma mulher de 53 anos foi esfaqueada e baleada pelo próprio irmão, que já foi preso pela polícia. Ele confessou que matou a irmã porque ela não queria dar dinheiro para usar drogas. Na última quarta-feira, uma outra mulher foi assassinada dentro do seu veículo aqui em Garanhuns. E ontem, uma mulher de 23 anos de idade foi visitar o companheiro na cadeia pública. Ao sair da cadeia, acabou sendo morta. Das semanas mais violentas da história de Garanhuns, 3 mulheres assassinadas. A Delegacia de Homicídios de Garanhuns emitiu nota informando que na sua linha de investigação já tem pista dos 3 casos. Aliás, um deles já houve a prisão do irmão de uma das vítimas. Da Suíça Pernambucana, Eduardo Peixoto, Rádio Jornal, Rádio Notícia. E teve mais uma mulher que foi assassinada, que morreu aqui no Recife, no Hospital da Restauração. Foi a Roseni da Silva Moura, 45 anos de idade. Ela costumava... o caso dela é outro. Esta mulher que morreu aqui no Hospital da Restauração, e vítima de homicídio. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Depois a gente fala mais detalhes deste assassinato. Ocorreu também um crime, minha gente, em Moreno, região metropolitana do Grande Recife. Uma pessoa foi assassinada ainda. Deixa eu ver aqui. A informação é que a pessoa assassinada foi uma mulher, Mônica Maria da Silva Nascimento. Bom, a gente vai depois falar detalhes de homicídio em Moreno, que aconteceu no centro em Moreno. Deixa eu ver aqui, o pessoal da Força Tarefa foi ao local, registrou esse fato aí no local. Estava o pessoal da Polícia Militar fazendo isolamento lá do corpo, identidade como sendo justamente uma mulher, Mônica Maria da Silva Nascimento. Ela teria sido assassinada. Tem também homicídios em Nossa Senhora do Ó. Daqui a pouquinho vamos falar dos detalhes. Vocês ouviram aí o Eduardo Peixoto sobre a violência contra a mulher em Garanhuns. 2 assaltos a ônibus foram registrados de ontem para hoje. Um deles, assaltado na BR-101 Norte, pertinho do viaduto da Caxangá, na Madalena. Um só suspeito roubou os pertences do motorista e também dos passageiros. E um ônibus da empresa Jeep foi assaltado no bairro Bela Vista, em Igaraçu. 3 homens que estavam em motocicletas, eles anunciaram um assalto lá, interceptaram o coletivo e aí roubaram os pertences dos passageiros, que são justamente funcionários da empresa Jeep. Sim, minha gente, e a mulher que faleceu aqui no Hospital da Restauração no Recife, também vítima de homicídios, que foi lá em Garanhuns, foi a Maria Adeilda Camilo Belo. Maria Camilo Adeildo Belo, 35 anos de idade. Ela foi baleada antes de ontem à noite na própria residência, que fica no bairro Boa Vista, em Garanhuns. Ela estava com as roupas rasgadas, com sinais de que teria sido violentada sexualmente, estuprada. Ela foi levada para o hospital
Regional Dom Moura, lá em Garanhuns, removida aqui para Recife para o HR e faleceu ontem. Isso mesmo, Maria Adeilda Camilo Belo, 53 anos de idade, estava internada aqui no Hospital da Restauração, chegou ontem pela manhã e depois acabou morrendo. Erinaldo Costa da Silva, conhecido como Erinho, 54 anos de idade, residente do loteamento Canoas em Nossa Senhora do Ipojuca, foi assassinado com disparos de arma de fogo no interior do restaurante Leitão, localizado na Rua 4, bairro Nossa Senhora do Ola, em Ipojuca. Um elemento desembarcou de um carro preto, veículo não identificado, invadiu o estabelecimento e cometeu o crime. Matou o cidadão e os motivos ainda não foram informados. Fernando José Leite, de 34 anos de idade, conhecido como Aladim, residente na Rua Pero Vaz de Caminha, no Vale do Mandaú, bairro Heliópolis, em Garanhuns. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele. Crime praticado por elementos desconhecidos que estavam em um carro não identificado. De acordo com informações, o rapaz que morreu, ele seria ex-presidiário, já havia arrumado problemas com várias pessoas, uma delas arrombamento inclusive em residências, uma das casas arrombadas de um policial. Ele teria roubado a arma do policial e vários objetos. Portanto, Aladim Fernando José Leite acabou sendo assassinado. Daniele da Conceição Rufino, com 31 anos de idade, sofreu ameaças na base da faca peixeira. Isso mesmo, o ex-companheiro dela, Marcos Gomes da Silva, ele tentou fugir numa motocicleta após ameaçar a ex-companheira com a faca peixeira. Isso aconteceu na BR em Belém de Maria. O suspeito tentou fugir de motocicleta, mas acabou preso em flagrante. A ocorrência do fato foi registrada na delegacia local e o pessoal lá continua investigando. Reginaldo Ferreira Aniceto, este trafegava de motocicleta e foi baleado pertinho da cadeia pública Antiga Estrada de João Pessoa, no centro, em Goiânia. Um marginal que roubou a motocicleta dele. Isso, ele estava numa moto, o cara foi lá, anunciou assalto armado com revólver e roubou a motocicleta dele e ainda atirou nele. Reginaldo Ferreira Aniceto foi socorrido no Hospital Belarmino Correia, lá mesmo em Goiânia. Isaías Moreira Rolim Júnior, um jovem com 20 anos de idade, estudante, residente na Rua Mário Gomes de Moura, no bairro Dom Helder, em Xangrande. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Guilherme Paulino dos Santos, bem pertinho da escola de Roncas, que fica lá em Dom Helder. Dois homens numa motocicleta. Ele estava saindo da sala de aula quando foi baleado por esses elementos. Dois homens numa motocicleta e os caras fugiram. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, recebemos informações de que um barbeiro teria sido assassinado a tiros. Ele estava cortando o cabelo de um cliente por trás da UPA de Nova Descoberta, e nesse momento os caras chegaram e meteram bala, e que o barbeiro e o cliente foram atingidos, levados para a unidade de pronto atendimento ali pertinho na UPA de Nova Descoberta, onde o barbeiro acabou morrendo. São essas informações. A polícia procura um adolescente que invadiu uma residência e acabou roubando um celular. Isso foi na rua do Mangue, que fica no loteamento Primavera, em Pau d'Alho. Um traficante foi preso na Rua Projetada, loteamento Jardim Neópolis, bairro Novo, em Carpina. Carlos Alexandre Francisco da Silva, de 26 anos de idade, conhecido por Birilo. Ele, inclusive, já existiam 2 mandados de prisão contra ele, que foi encaminhado à delegacia local. Um homem que tinha um débito de R$ 4.200 por não pagar a pensão alimentícia foi preso na Vila da Coab, em Aliança, e depois encaminhado à delegacia. A gente agradece a rapaziada que está sintonizado o tempo todo aqui na Jornal. Joia do Depósito está na Rua Marcílio Dias, no bairro da Campina do Barreto. Os amigos do professor Rivaldo, lá de Abreu Lima, Baroca da Carne, Gordo do Carneiro, e no pátio da feira lá de Abreu Lima.
Dona Turdes, ela tem 85 anos de idade, é ligada o tempo todo aqui na Jornal, ela está inclusive dodói, mas está ouvindo a Jornal, e a irmã Cristina está com ela, quem toma conta dela. O pessoal do Recanto Bodega do Ninho, no loteamento Santana em Camaragibe, que hoje terá forró chachá de baião com bem-te-vi do acordeon. No Alto do Mandu, lá no terminal de ônibus ligados na Jornal, Dedeu da Mercearia, Ovaldo Galeto, Neto Brasil e Dedé de Belina. Pertinho da Caixa Econômica Federal em Casa Amarela, Novinho Amolador, Marinaldo do Lanche e também do Caldo de Cana. Tonho do Caminhão Baú, ali no Largo da Encruzilhada, bem pertinho do Mercado Público. Giva do Ferro Velho está na Campina do Barreto. A rapaziada do Gostoso Burger, que fica na Vila Natal, em Jaboatão. Inclusive, Kekel e a esposa Paula. Manuel Biratá está lá na funerária mortuária Caminho da Paz, lá em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Tem outro Manuel que está no estado de São Paulo. Manuel é amigo de Passarinho TX de Afogados. Marconi da Eletro Souza, em frente a Adelmo Suspensão, na Rua do Pombal, em Santo Amaro. No Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilce e os filhos Roberto e Robinho. Os policiais militares do BPRV, Clerivaldo Romão de Peixinhos e Júlio Souza de Olinda. Júlio Souza está lá em Olinda. Neto do Veneza Alter Parque está em Maria Farinha. No Alto Zé Bonifácio estão lá Tom da Quitanda, Marroco dos Ônibus e a esposa Marinalva. Bodão está nos Coelhos. Joab Binha do CEUP do Vasco da Gama. Joab, inclusive, está comandando esse Binha todo sábado no SECOM, uma série de karatê, e hoje será no bairro do Caetés 1. A doutora Kalina é médica anestesista do Hospital dos Servidores do Estado. Ela é amiga da doutora Líbia Cadete, também anestesista, esposa de Ângelo Bione. O pessoal, os pés de bombos de Casa Amarela, Arnaldo, Jair, Genival, Viana, Ari, Didi e Carmen Lúcia, são amigos de Maxi do Fiteiro. Também ligado com a gente aqui na Jornal, minha gente, o jogador atacante, artilheiro do Retrô, Renato Henrique, está até no departamento médico, afastado. Ele é filho de Lico Silvestre, os dois estão ligados com a gente aí na Jornal. Tem também outro jogador ligado aqui com a gente, está fora dos gramados, é o atacante Almir, que foi a revelação de acesso do time do Ibis para a primeira divisão. Só que o Almir está esquecido, colocou o time aí, ajudou a colocar na primeira divisão, mas não está participando do campeonato. Homem assassinado a tiros em Abreu e Lima. Rapaz é morto a bala no sol nascente de Águas Compridas. Homem assassinado a tiros no Timbi de Camaragibe. Desconhecidos matam comerciante e ferem cliente a bala no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um usuário de drogas foi preso na Rua Manuel Pereira de Moraes, no bairro Santo Antônio, em Carpina. O suspeito foi encaminhado à delegacia local e um trio foi preso após cometer um roubo em um estabelecimento comercial à margem da PS50 em Paudalho. Os dois elementos foram dois de maior e um de menor idade. Eles estavam em um carro com arma artesanal e também R$796, além de maconha, isso mesmo. O menor é foragido do caso de Vitória de Santo Antão. O trio foi encaminhado à delegacia local. Uma mulher foi agredida, brutalmente espancada por duas irmãs. Isso aconteceu na zona rural de Macaparana. Uma das suspeitas foi presa e a outra conseguiu fugir. O caso está sendo investigado pela delegacia local. Um celular smartphone que foi tomado de assalto na cidade de Carpina foi localizado por intermédio do rastreador. Isso mesmo, o aparelho estava em um terreno baldio no loteamento Luiz Antônio, em Lagoa do Carro. E agora, minha gente, vamos falar de coisa boa. Gente que está aniversariando hoje é Silva do Bar, lá no Jardim São Paulo, está aniversariando. E o amigo dele é o comissário Roberto Jorge, que vai participar de uma festa. Neninho da empresa Jordão Refrigeração, na Avenida Maria Irene, está aniversariando. A esposa dele, Fernanda, vai preparar aí uma feijoada para o almoço com toda a família e também os amigos. Gabriel Souza
do Jiquiá também está aniversariando, e haverá uma festa com Igor, Itamar, Manu e Malu, e ainda os pais dele, Bill e Selma. Léo está completando 37 anos. Léo é filho de Bill da Burra, que é estabelecido, é um comerciante estabelecido com as frutas e as verduras ao lado de Zé do Sal, também comerciante lá em Águas Compridas. Agora aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o tenente Valdeci Mendes Cavalcante, os sargentos Antônio Matias da Silva, Manuel Cordeiro de Melo, Josias Dias Batista, Lourival Cícero da Silva e Normando Florisberto da Silva. Os cabos Manuel Lopes de Melo e João Batista Arruda, o subtenente Erasmo da Silva Soares e a amiga da MERP, Vitória Beatriz Nunes Rodrigues. Um adolescente de 17 anos de idade invadiu pelo telhado uma residência na rua Francisco de Noronha Branco, em Garanhuns, no Agreste do Estado, e acabou sendo dominado pelo proprietário da casa. Depois de muita luta, o proprietário da residência conseguiu dominar o menor. Ele estava com um cavalo e daí ele e o animal foram levados para a delegacia. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na BR-232 em Belo Jardim, no Agreste do Estado. O tal elemento havia trocado um carro Polo por um Voyage, só que o Polo havia sido roubado aqui mesmo do Recife. Olha que cabrinha, dançou. Uma mulher acusada de roubo foi presa no bairro Heliópolis, em Garanhuns. Silene da Silva Bernardino, 42 anos de idade, foi recolhida ao sistema prisional. Um usuário de drogas foi preso na Travessa Ana Cristina, também no bairro Heliópolis, em Garanhuns. Na casa do viciado, a polícia encontrou uma arma de fogo, faca, peixeira e também droga. A polícia chegou até o elemento porque ele havia efetuado um disparo de arma de fogo. Estava lá com um revólver, com o berro atirando para cima. Resultado, a população denunciou ele e ele acabou em cana. Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal Comerciante, Manuel Biratense, falamos da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao HGV. Heron é fiscal da Globo. Dona Rosa, na rua Bituruna, que fica nos Coelhos. Dona Rosa, ela é neta de Daiane. A neta dela é Daiane, que é a esposa de Igor, e Igor é irmão do nosso amiguinho aqui, companheiro aqui da Rádio Jornal, Elivelton. Isso, e na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, o paizinho Tatu Bibia e o comissário Tonho Mangaba. Meriótica e toda a rapaziada estão no Janga, e também Carlos Gomes, contador. Barbosa é o decão lá em Gravatá, sempre ligado com a gente. Francisco e Brasil na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, como também o motorista Fred. Saulo Holanda em Olinda, Van e MC Guela em Santo Amaro. Na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, o tenente Lupécio Nunes também está sintonizado com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado a tiros em Abreu e Lima. Cauã Augusto da Silva Andrade, com 47 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde por volta de 1h, na travessa da Rua 40, no bairro do Caetés 3, em Abreu e Lima, bem pertinho da Boca da Mata. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, fizeram isolamento do corpo da vítima até a chegada das equipes do IC e do IML. O corpo de Cauã Augusto da Silva Andrade foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz é morto a bala no sol nascente de Águas Compridas. Joanderson Silva de Oliveira, residente na Rua da Bica, no bairro da Sapucaí, em Olinda. Ele foi assassinado ontem por volta das 6h30 da noite com vários disparos de arma de fogo na Rua 12 de Dezembro ou Rua Pirâmides, no Alto do Sol Nascente, em Águas Compridas, Olinda. Foram 3 homens desconhecidos que cometeram o crime. As informações dão conta de que ele já teve passagem pela polícia, inclusive por assalto, e gostava de se envolver em confusões. Arrumava barulho por lá e o resultado
Ele ontem, por volta das 6h30 da noite, acabou sendo assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a polícia continua investigando 2 assassinatos que aconteceram antes de ontem em Abreu Lima. Uma das vítimas, Anderson Gomes do Nascimento, tinha 27 anos, morava na rua São Sebastião, lá no centro, em Abreu Lima, e foi morto a bala no bairro do Planalto. Pelo menos até agora, a autoria e as causas do assassinato são desconhecidas. A outra vítima da violência lá em Abreu Lima foi Wesley Cabral de Lima. Um adolescente de 17 anos foi morto a bala na rua Manuel de Santana, no bairro do Desterro. Também foram 3 homens que cometeram o crime. De acordo com informações, ele teria sido arrastado por trás de um prédio lá onde ele residia e o resultado acabou sendo assassinado. A polícia continua investigando o caso, como também permanece investigando a morte de Lucas Ferreira Carneiro Leão. Tinha 34 anos, morava na rua José Alberto, no Alto Nova Olinda de Águas Compridas, e foi assassinado a bala na tarde de antes de ontem na Avenida Castro Alves, lá em Águas Compridas. A única informação é de que ele seria um ex-presidiário. O negócio está sério em Águas Compridas, a violência está desenfreada. A polícia também investiga a morte de Pedro William Brandão Ramos, um jovem que tinha 21 anos de idade, morava na rua Tiradentes, em Igaraçu. Ele foi assassinado a bala na rua Carlos Paz Barreto, em Manjope. Um só elemento cometeu o crime. E a informação que a polícia recebeu é de que ele seria usuário de drogas. Também está sendo investigada pela polícia a morte de Davi Alisson Bezerra da Silva, de 34 anos de idade, que morava na rua Ivonete Ferreira da Silva, no habitacional Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Ele foi assassinado a tiros lá mesmo no habitacional, crime de autoria e motivos desconhecidos. Ramos Gaudêncio está lá em São Lourenço da Mata, sempre ligadinho aqui com a gente na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homem assassinado a tiros no Timbi de Camaragibe. Gessé Pereira de Oliveira, com 41 anos de idade, residente na rua Cassimiro de Abreu, no loteamento Céu Azul, no Timbi, em Camaragibe, foi assassinado ontem por volta das 7h30 da noite com vários disparos de arma de fogo na Rua do Pilar, lá mesmo no Timbi de Camaragibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Gessé Pereira de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam comerciante e ferem cliente a bala no bairro de Dois Unidos. As vítimas: Jonatas Ferreira dos Santos, 40 anos de idade, comerciante, residente na rua Tancredo Neves, no bairro de Dois Unidos. E o cliente, Elton Guimarães Tavares, de 23 anos de idade, residente por trás do condomínio Singapura, também em Dois Unidos. Eles foram baleados no estabelecimento do Jonatas, localizado na Avenida Chagas Ferreira, lá em Dois Unidos. Crime praticado por elementos desconhecidos. As vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, onde uma delas, justamente o comerciante Jonatas Ferreira dos Santos, de 40 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia continua investigando o caso. E lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos, 4 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro para cá, já foram registrados no estado 1.036 assassinatos. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.